irmão Raimundo. Glória a Deus, graça e paz, amém? Sejam bem-vindos a esse santo lugar, continue nessa atmosfera de adoração. Eu vou pedir aos irmãos que troquem de lugar com os anjos, os que estão à minha direita. Vamos passar para o lado de cá, para ficar todo mundo no mesmo foco. Troquem de lugar com os anjos, que a sacerdotisa, a intercessora, já profetizou, e eu creio também que nós estamos cercados por uma miríade de anjos. Esse é um santo lugar, amém? Glórias a Deus, que bom que você veio a esta casa de oração. E eu digo sempre que aqueles que estão presentes é aqueles que Deus quer falar. Aleluias. Não se importe pelo contingente, não se importe por nenhuma outra situação. Fique apenas ligado com o trono da graça. Torne a sua mente cativa às coisas que vêm do alto e a palavra que sai do sublime trono do Senhor. Amém? Hebreus 11, em nome de Jesus, vamos ficar de pé em nome de Jesus, não pela minha solicitação, mas em reverência a essa santa palavra. Sempre que você puder ler a palavra de pé. Fique de pé para reverenciar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. E se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando o crente reverencia aquilo que é de Deus. E muitas vezes a igreja ela tem perdido essa reverência, a igreja no geral. E essa reverência ela faz toda a diferença, porque os milagres muitas vezes não acontecem. A gente não vê um coxo andar, um cego ver, voltar a enxergar, não porque a palavra mudou, mas é o modus operandi do cristão que se tornou diferente. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos ser uma igreja primitiva, uma igreja de adoração, uma igreja de intercessão, uma igreja de tremor e temor pela mão do Senhor, sabendo que o nosso Deus é um Deus de justiça, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de ira também, e a gente não pode brincar com as coisas de Deus, até porque aquele que tem entendimento da palavra, ele honra e respeita essa palavra, amém? Apenas o versículo 1 e tão somente 1, o Senhor traz nessa noite para nós a fé, e diz assim, ora, Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Senhor, eu te louvo e te agradeço nessa noite. Eu estou aqui obedecendo ao teu chamado e à tua palavra, Senhor. Tudo é para o teu reino, para a tua glória, para o teu louvor. Eu creio que o que aqui está junto comigo está sedento de ouvir a tua palavra. Ainda que tenha se alimentado pela manhã de uma poderosa palavra, de uma adoração, de um tempo de comunhão, de uma escola teológica, assim como nós nos alimentamos pela manhã materialmente de alimentos, nós precisamos ainda mais do alimento e do pão vivo que vem do céu, que é a tua santíssima palavra. Eu preciso dela 24 horas no meu caminho, na minha casa, no meu coração. Eu preciso da tua palavra batendo o tempo inteiro dentro da minha mente, dentro das minhas vontades, porque é a tua palavra que vai estabelecer a diferença. É a tua palavra que vai me conduzir para a tua presença. É a tua palavra que vai me trazer as respostas e que vai trazer aquilo que é o anseio da minha alma em conjunção com a tua vontade. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Aqui estão os meus irmãos e eu pediria nessa hora que você também falasse com o Senhor na sua intimidade, porque eu não conheço a sua necessidade, eu sei as minhas e algumas da minha casa, mas eu não sei as suas. Eu só posso concordar com a sua oração e dizer que assim seja, que tudo que você deseja nessa noite, que você veio buscar da parte de Deus, ainda que seja uma coisa mínima, que o Senhor possa sobejar, ainda que seja algo normal, tranquilo, algo que não tem nenhuma representatividade aos olhos humanos, o Senhor possa te dar em graça. E se for mais ainda algo sobrenatural, impossível aos olhos humanos, e se for algo que o homem não pode executar, eu queria te dizer que o nosso Deus, Ele pode. Eu queria dizer que para o nosso Deus não há impossíveis, e que o Senhor contempla a adoração do nosso coração,
aquilo que está em nós, quando nós cremos e usamos as armas de guerra para ir em busca daquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Você pode se assentar, aplaudir o Senhor, dar glória a Deus. Nós estamos em um santo lugar, um país ainda laico, onde nós temos ainda a liberdade de dizer glória a Deus, amém? O Brasil ainda podemos dizer glória a Deus. E o Senhor traz para nós essa noite a fé. Fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra também diz: agrada-te do Senhor, para que Ele satisfaça os desejos do teu coração. Então há uma sincronia entre as duas coisas, agradar e ter fé. Se você não tem fé, você não agrada. E para você conquistar aquilo que você deseja, você precisa agradar. E agradar pela fé. Agradar com as manifestações e com as armas que você tem. Cada um vai lutar com as suas armas. Uns vão lutar com a adoração, com o louvor, vai lutar com os instrumentos, vai lutar com a sua instrumentalidade que Deus confiou a você. Outros vão lutar sendo diáconos na casa do Senhor, se apresentando ao serviço, fazendo de maior espontaneidade e voluntariedade do coração, e vai apresentar ao Senhor. Outros serão mordomos, abrirão a porta, darão boas-vindas, servirão águas aos pregadores e ao pessoal que dança e que canta. Outros vão agradar ao Senhor, cuidando da mídia, do ambiente, falando propriamente da nossa casa de oração, cuidando das coisas, da parte de tecnologia da casa. Outros vão agradar ao Senhor e vão lutar com as armas da palavra, sendo instrumento do Senhor para levar à igreja aquilo que Deus quer falar, sendo um canal de transmissão, não da vontade humana, mas da vontade soberana do Senhor. Mas que você lute com as suas armas. A palavra fala que o povo de Deus estava sendo açoitado, estava sendo achincalhado há 40 dias, e que não havia um homem no exército de Israel com coragem suficientemente ao ponto de enfrentar aquele gigante, porque os homens olhavam para a condição humana: como eu vou abater esse homem? Ninguém tinha coragem de colocar sua própria vida em risco, humanamente falando. Mas em um dado momento, Deus usa que Jessé pegue a Davi e mande que ele leve pães e alimento para o rei e para os seus filhos, e para que ele sonde como está a guerra. E quando Davi chega naquele campo de batalha, ele pergunta: o que está acontecendo nesse lugar? E as pessoas começam a relatar, e ele vai fazendo mais indagações, ao ponto de saber que aquele que vencesse aquele gigante, haveria uma recompensa, um galardão da parte daquele rei. O rei iria isentar sua família de impostos, iria lhe dar um grande despojo e também lhe daria uma das suas filhas como esposa. Ou seja, aquele homem que vencesse aquele gigante, ele sentaria e se tornaria um membro da família real. E Davi, muito mais interessado, eu creio, e pelo próprio decorrer da sua história, em não ver a sua nação sendo envergonhada, ele se predispõe sem observar o gigante, mas olhando para o Deus que ele adorava, olhando para o Deus que ele cria. Porque quando as pessoas começaram a relatar para ele, ele foi tomando dados, se cercando de tudo que ele poderia, como ele poderia lutar contra aquele gigante. E chega um momento que o rei dá ouvidos àquilo que Davi está interessado, e o rei pega as suas armaduras e põe em Davi. E a palavra diz que as armaduras do rei não serviam para Davi. E isso é algo que é muito interessante para a vida do cristão. Eu preciso entender como eu posso lutar
e aquilo que eu estou lutando e como eu estou lutando, o que serve em mim, que cabe em mim, para que eu possa lutar pela causa do meu Deus. Como eu posso me apresentar no exército do meu Deus? Eu não posso me dispor naquilo que eu não tenho habilidade para fazer, naquilo que eu não tenho instrumentalidade para executar, apenas por executar. Não, eu tenho que me habilitar o que o Senhor forge em mim, e falando em mim particularmente, eu vim de experiências espirituais há muito tempo, mas eu nunca pensei em pregar a palavra. Eu sou professor, instrutor, e talvez por isso, de ter essa oratória, o Senhor já estava preparando para esse momento. E hoje, e em outras vezes, tantas que já se passaram como as que virão, eu sempre estarei lutando com as armas que Deus me deu. Eu não vou lutar com aquilo que eu não posso fazer. Porque quando eu vou me dispor para a guerra com algo que eu não tenho habilidade para fazer, a tendência é que eu fracasse, e que eu envergonhe o nome do Senhor, e que eu seja derrotado pelo inimigo. Mas quando eu, na minha pouca habilidade, no meu pouco entendimento, na minha pouca instrumentalidade, como estou aqui agora, às vezes eu posso parecer uma pessoa assim muito conhecedora, não, eu sou apenas um curioso, e eu tenho muita sede, glória a Deus por isso, de buscar a palavra, mas eu preciso evoluir muito na presença de Deus. Eu não falo isso aqui como modéstia, mas dentro do que Deus tem me dado, eu não tenho medo de ir colocando Deus na minha frente. Todas as vezes em que sou convocado, seja nesse altar ou em outros altares, eu nunca digo não, se eu não puder. Mas todas as vezes que eu vou, sempre o Senhor vai na minha frente. Eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por Deus. Eu estou aqui pelo meu Deus. Eu estou aqui pela fé que eu creio nesse Deus. E assim Davi fez. Ele foi à luta naquela batalha pela sua nação, pelo seu Deus, pela sua fé. E assim eu queria trazer para os irmãos: vá e lute as suas batalhas com as suas armas, mas vá com a presença de Deus na sua frente. Nunca deixe de colocar o Senhor à frente de todas as coisas, e principalmente daquilo que você vai executar para a glória de Deus, dentro da casa de oração, dentro do ministério que você faz parte. Porque quando você coloca Deus na frente, Ele vai ser como Efésios 6, o teu escudo, a tua proteção. Ele vai ser a descrição que Davi diz: minha torre forte, meu esconderijo, meu refúgio, meu abrigo, minha habitação, minha sustentação, minha coluna, meu apoio, a minha raiz. Está apoiado em Deus. Às vezes eu falo, conversando com minha mulher, eu digo assim, nós temos uma expressão, o baiano usa muito isso, peito aberto. E a igreja de Cristo, muitas vezes ela vai para uma batalha de peito aberto. E o que é ir de peito aberto? É não se cobrir espiritualmente, é não usar das guerras, das armas espirituais, para enfrentar um inimigo invisível, e que você não sabe quais estratégias ele está tramando para te derrotar, ou para te surpreender. E quando nós colocamos Deus na frente das nossas batalhas, a palavra diz que o nosso Deus, Ele vê o adiante. Então Ele já vê o futuro, Ele já vê o final daquela batalha, Ele já tem uma preparação, onde Ele vai usar o Espírito Santo para nos conduzir por um caminho de guerra, onde muitas vezes vai parecer que nós estamos perdendo, que nós estamos verdadeiramente sendo derrotados, sendo abatidos, estamos nas cordas, mas não estamos na lona. E o fato de estar nas cordas, eu ainda posso respirar.
Eu ainda posso ouvir a voz do treinador dizendo, dá um jab, dá um direita, bate no rim, bate no fígado. E uma hora esse inimigo ele vai ficar tonto. E vai chegar a hora que ele vai dizer, dá o golpe final. Aquele que você mais tem habilidade para fazer. Dá aquele murro, aquele soco que vai derrubar o gigante. E Davi usa daquilo que Deus tinha como habilidade na sua vida. Ele era um pastor de ovelhas, ele tinha algumas habilidades que foram desenvolvidas mediante as circunstâncias e as adversidades que ele enfrentou quando o seu pai o alijou da sua casa, ou seja, o afastou, o pôs para ser apenas o pastor das ovelhas, distante da mesa, distante da comunhão, distante de desfrutar de momentos de família, para apenas cuidar de animais, para apenas cuidar de coisas materiais, quando ele poderia estar sendo forjado junto com seus irmãos e adestrado para a guerra. Tanto sim, que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vê homens bem robustos, bem apanhados fisicamente, e ele já imagina que um daqueles é o rei. Ele nunca ia imaginar que um homem de 1,58 m, ruivo, de aparência de menino, seria aquele que Deus ia constituir para se tornar o maior homem-rei de Israel. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Isso é um grande feito da parte de Deus. E o Senhor, Ele traz para nós uma mudança de cenário, uma mudança de estratégia, uma mudança de posicionamento. Porque muitas vezes nós olhamos e dizemos assim, aquele dali é o que está habilitado para ser, aquele dali é o que está preparado para exercer, aquele dali é o que tem todos os trejeitos, que tem todas as habilidades, é o que tem toda a experiência, mas não é o que agrada a Deus. Não é o que está cercado de fé, não é o que está povoado de orações e de gestos e manifestações espirituais que chamam a atenção do Senhor e que faz com que Deus mude a sentença. Porque o que o crente precisa ser verdadeiramente é um adorador, que adora em espírito e em verdade, que cerca o céu espiritual onde ele anda com a sua fé. Porque a palavra diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. No livro de Mateus, vários, nos outros livros do Evangelho também, Lucas e Marcos, vai falar, e até João também, de várias narrativas dos milagres de Jesus. E na maioria deles, quando o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Messias, ele termina de executar, ou ele está para executar um milagre, ele diz, a tua fé te salvou. Eu nunca vi uma pessoa com tamanha fé. Sempre surpreendia ao Senhor pela fé. Surpreendia a Cristo com uma fé sobrenatural. Quando aquela mulher vai até ele e diz que o que cai da mesa do Senhor serve e sobeja sobre a sua casa. A migalha. A migalha é o suficiente para que ela possa desfrutar do milagre. E ele diz que ela tem uma fé tão tamanha. E era uma mulher que não estava na liturgia e no rito de hereditariedade que tivesse direito àquele milagre. Ela era de uma outra nação, e nós sabemos que o Messias ele veio naquela época apenas e tão somente para um povo, mas esse povo não o recebeu. E Deus abriu a graça para que todos pudessem estar diante dele, como nós também estamos, né? E aquela mulher, ela pela fé, ela move o coração do Senhor e muda uma sentença. Ela faz com que algo que ela tinha de habilidade, qual era a habilidade daquela mulher? A humilhação. Qual era a habilidade dela? Era se declinar e usar as palavras, empregar na hora certa, e aquilo tocou o coração de Jesus. Qual foi a habilidade daquela prostituta quando ele está na casa de Simão,
foi se jogar aos seus pés, foi quebrar aquele perfume que valia muito dinheiro aos olhos humanos e derramar, e trazer adoração. Qual foi a habilidade daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Foi criar uma estratégia para ir pelo meio da multidão e se arrastar feito uma cobra e puxar a barra da vestimenta de Jesus, a orla do seu manto. E quando ela toca, tamanha é a fé daquela mulher, que o Senhor sente que dele saiu algo que alguém podia extrair. Que eu e você tenhamos em nós, ou se ainda não temos, que possamos buscar no Espírito Santo. O que é que eu tenho de habilidade para chamar a atenção de Deus? O que é que eu tenho de especial, se é que há em mim algo que possa ser especial ao ponto de fazer o Senhor mudar uma sentença? A palavra diz que quando Isaías chega naquele templo, e ele traz ao seu amigo, o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque não viverás, certamente morrerás. O rei se vira para uma parede e se humilha na presença de Deus. Essa humilhação, ela é movida de tamanha voluntariedade e espontaneidade, que ele abre o coração, e que por mais que esse templo, esse palácio seja grande, foi algo tão instantâneo, que o Senhor mandou que o profeta voltasse. Volta, muda a palavra, diz para ele que eu estou acrescentando sobre ele mais 15 anos de vida. E para uma pessoa que já estava condenada à morte, 15 anos é um grande lucro. Deus é poderoso, e cada um de nós há um desenvolvimento do Senhor, há uma habilidade, há uma instrumentalidade, há algo em você que Deus quer trabalhar, há algo em você que Deus quer desenvolver, há algo em você que pode chamar a atenção de Deus para a sua causa, para a sua família, para a sua necessidade ou para alguma vontade que tem no seu coração. De repente eu estou falando aqui para as pessoas que já estão supridas, glória a Deus, de todas as áreas, mas se tiver alguém aqui como eu estou, necessitado de que Deus se manifeste na minha vida, em várias áreas da minha vida, eu preciso me dispor para Deus, eu preciso pedir ao Espírito Santo que me mostre o que é que eu posso me apresentar no altar do Senhor, na casa de Deus, como habilidade para que Deus possa se agradar da minha fé e satisfazer o desejo do meu coração. Eu preciso desenvolver, e eu só posso me desenvolver pela fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se eu preciso de fé, eu não posso ouvir outras coisas, eu não posso ouvir a voz do mundo, eu não posso ouvir a voz de Sambalate e Tobias, eu não posso ouvir a fofoca, eu não posso ouvir a gozação, eu não posso ouvir a brincadeira, a distração, eu não posso ouvir algo que vai tirar de mim um pouco que eu ainda tenho, mas eu preciso mergulhar na presença de Deus. Ainda que com o pouco que eu tenho, e eu não consigo entender, e até hoje eu não sei, ninguém nasceu grande, tudo foi pouco. Tudo foi aos poucos, tudo foi pequeno e o Senhor foi dando crescimento. A palavra diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas o Senhor deu crescimento, né? Um casal, ele conjuga carnalmente, um casal casado, e daquele ato, junção de duas gotículas, se junta, vai formando uma célula de 8, 12, 32, 64, vai mudando, 128 e 256, e aí vai. E vai mudando, e a cada dia vai formando, e aquela célula vai criando corpo, e vai se formando ossos dentro de uma barriga, pelo, olhos, boca, nariz, características que misturam o pai e a mãe, o genitor e a genitora. E quem fez aquilo? A ciência, ela consegue até descrever o passo a passo, mais detalhado até do que eu fiz aqui, com muito mais habilidade.
mas ela não consegue descrever como é feita a concepção, como é feita essa elaboração. Isso é um mistério que só Deus pertence. Isso é uma coisa que só Deus pode fazer. Mas quem dá o crescimento? Vai dando crescimento, e daqui a pouco chega a hora daquele milagre, daquela bênção, nascer, vir ao mundo, conhecer os seus pais, desfrutar das coisas que o Senhor criou, e assim foi conosco. Todos nós fomos formados dessa forma, e todas as vezes Deus foi quem forjou, e todas as vezes foi Deus quem formou, e todas as vezes o Senhor foi desenvolvendo, e assim é, dentro do corpo de Cristo. O ministério, ele é feito de pessoas que começaram e foram se desenvolvendo, e foram se habilitando, e foram se apresentando na casa do Senhor, e foram se mostrando diante de Deus e dizendo: eis-me aqui, eu estou à sua disposição. Isso é agradar a Deus, agradar ao Senhor, ouvir a palavra, praticar a palavra, viver a palavra, adorar essa palavra. A igreja, muitas vezes, ela está tomada por uma condição onde eu não gosto muito de tocar nisso, mas o neopentecostalismo trouxe um novo jeito de cultuar o Senhor que tem enfraquecido as igrejas. É uma igreja mercanciatória. Se Jesus me der, eu dou, eu faço. Eu me lembro quando eu era criança, e a minha tia dizia: tem que fazer uma promessa para o santo. Se fizer isso, a gente acende 24 velas. E a igreja de Cristo na terra hoje, ela não está muito diferente disso. Muitos cristãos trazendo para Deus negociações. Se o Senhor, e quer usar aquela passagem de Jacó: se o Senhor for comigo, me der pão para vestir, ou roupa para vestir, pão para comer, e me tornar em paz para a casa dos meus pais, de tudo que eu ganhar, certamente te darei o dízimo. Usam muito dessa condição, quando ali foi um caso especial. Nem sempre Deus vai querer que nós usemos desse tipo de argumento com Ele. E apenas que você e eu se apresente com a voluntariedade do seu coração, como Moisés fala lá em Êxodo 6:35, que as pessoas precisam ser voluntárias, como está lá em 1 Crônicas 29, e essa voluntariedade do coração é o que agrada a Deus. Não eu querer trocar com o Senhor. E isso trouxe para o meio do nosso convívio uma igreja que está condicionada: eu não vou porque Deus não me deu, eu não dou porque eu não tenho. Então você não vai ter nunca, porque primeiro você tem que dar para depois receber. Eu não faço porque o Senhor não me dá condição de fazer, então você nunca vai ter condição de fazer, porque tem que partir de você. É você que é servo, não é o Senhor que vai sair do trono dele. E às vezes estamos enfrentando lutas, passando por situações e batalhas, onde perguntamos: onde está Deus? Pegamos o Salmo 13 e dizemos: até quando, Senhor, não ouvirás a minha oração? Deus está no mesmo lugar, no seu sublime trono. Deus continua sendo o mesmo Deus, porque a palavra diz: eu sou o mesmo e não mudo. Mas quando eu comecei essa oratória aqui, eu disse: o modus operandi, a forma como o cristão se posiciona hoje diante dos obstáculos, das adversidades, ela mudou. E como ela mudou, os milagres pararam de acontecer. E quando os milagres param de acontecer, o que acontece? Há uma apostasia, há um esfriamento, há um desânimo, porque as pessoas começam a orar e pensar que a nossa oração está apenas nesse teto. Não, a nossa oração ela não está nesse teto. A nossa oração ela é recolhida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que os anjos levem até o trono. Lá no trono há um advogado sentado à destra do Pai. Esse advogado é Jesus. Jesus é quem estabelece a diferença. Existe uma liturgia espiritual para se chegar ao milagre de Deus. A forma de orar, a forma de comunicar. Não se comunica com o Espírito Santo e quer que o Espírito Santo seja o seu intercessor. Hoje falamos do Espírito Santo na escola teológica, e as pessoas muitas vezes não entendem o papel,
a representação e o quão sério é o Espírito Santo em nós. Acha que ele está aqui apenas como um mordomo, quando na verdade ele é o representante e uma parte da Trindade Santíssima. Ele é Deus dentro de nós. Ele é Deus dentro de mim, é Deus dentro de você. E quando nós entendemos que Deus está dentro de nós, nós reverenciamos a esse Deus. Nós não entristecemos a esse Deus. Nós procuramos agradar a esse Deus. Nós procuramos encher de fé para que esse Deus tenha o despojo de apresentar a sua graça sobre nós. A igreja, ela precisa não ser tocada pelas influências e aparências daquilo que vem de fora, mas ela por si só se deixar mover para que Deus faça em nós uma transformação. O milagre, ele não nasce no altar do Senhor, ele nasce dentro de você, ele nasce em mim. O milagre, ele nasce em mim e em você. Outorga a autorização, o éfata, a hora do abrir, a hora do dizer, a tua fé te salvou, vai, não peques mais, você já está liberto pela palavra. Isso aí vem do Deus, mas o querer tem que estar em nós, o desejo tem que partir de mim, a vontade tem que estar intrínseca. Eu não posso abrir mão, eu não posso me distrair, eu preciso estar focado, eu preciso estar ligado com o trono da graça, eu preciso estar com o coração movido em fé, para que Deus se agrade e satisfaça o desejo do meu coração. Outro dia eu estava pregando sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, e há um momento muito crucial, onde se fala de foco, de direcionamento, onde se fala de observar a cruz, de olhar para Cristo e não para as circunstâncias, não para os problemas, não para os comentários, não para as brincadeiras, não para as distrações, não para aquilo que é oferta em manjares do rei. Os amigos, entre aspas, de Neemias, o chama para paralisar e para ouvir algo que eles têm a contar e que na verdade era apenas uma trama satânica. Eles queriam criar sobre a vida de Neemias uma falácia, uma mentira, como até criaram, mas não encontrou ocasião, porque Neemias estava ocupado com as obras de reconstrução dos muros da casa de Deus, que era Jerusalém. E assim precisa ser o crente, focado. O que é que eu quero diante do Senhor? Estamos hoje, e aqui eu vou me lembrar do apóstolo, no dia 5 de novembro. Estamos a pouco tempo do final do ano. E o que fizemos para o Senhor? E em que estamos sendo diferentes? Daqui a pouco chega o momento de virar o calendário ocidental, o calendário comum grego. E esse calendário ele vai para 2024. E o que representa esse calendário? A igreja vai estar cheia, todo mundo vai se felicitar, e depois no dia 1º, é como aquele cachaceiro que está aí pelos bares hoje dizendo, amanhã eu não bebo mais. Amanhã. Aí quando chega amanhã ele diz, não, eu disse que amanhã eu não bebia mais. Aí amanhã. E amanhã? Amanhã eu não bebo mais. A igreja ela está um pouco assim, distraída, sem determinar, sem confessar, sem deixar para trás, vivendo para olhares e para o amanhã, distraída, se apegando a coisas, indo atrás de bênçãos, ou de abençoadores humanos que, na verdade, estão enchendo as igrejas com promessas e usando contexto fora do texto, usando uma campanha e a igreja se enche, usando uma adoração diferente, um estilo novo, onde Deus agora se torna igual a mim e a você, onde eu posso chamar Ele do jeito que eu quiser, e dessa forma a glória de Deus vai descer a glória do homem, a carnalidade, mas o milagre, a primitividade, aquele paralítico andando, levantando de uma cadeira de rodas, aquele atribulado sendo liberto, aquela pessoa que não enxergava passar a ver,
as portas se abrindo e o milagre chegando na vida de um verdadeiro cristão, isso não acontece. E não acontece porque a igreja hoje ela está assim, desfocada, deixando de viver a fé, deixando de ter certeza naquilo que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você quer agradar a Deus, Ele diz, agrada-te do Senhor, para que seja satisfeito os desejos do teu coração. E sem fé é impossível agradar a Deus. Isso vai virar um mantra, mas ele é necessário. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para eu ouvir, para eu ter uma resposta da parte de Deus, eu preciso ter fé. E eu preciso agradar ao Senhor. E como é que eu agrado a esse Senhor? Eu agrado com uma fé que não duvida. Aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 31, o Senhor Jesus, ele chama o seu apóstolo e diz assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida anula a fé. Se você tem certeza de algo, e muitas vezes é algo que soa aos olhos humanos uma loucura, um devaneio, algo que vai saltar aos olhos, que muitas pessoas não vão acreditar, guarde para você e Deus, mas não deixe de crer. Guarde para você e a presença do Eterno, mas não deixe de confiar. Mas quando você tiver o milagre para contar, aí você externa para que todos saibam. Por quê? Porque era algo que poderia trazer dúvida no seu coração e minar o propósito de Deus para aquela situação. Isso é uma grande chave. Quando eu estou vivendo um grande desafio, eu não posso confidenciar com pessoas que muitas vezes vão desdenhar daquilo que eu estou contando, daquilo que está no meu coração. Porque se Deus colocou no seu coração, é porque Ele quer que você se desenvolva e se habilite para que Ele te entregue aquilo que está no seu coração. E como eu sei que aquilo que está no meu coração vem da parte de Deus, o primeiro sinal da parte de Deus é a paz, que excede a todo entendimento. Tudo que você vai fazer na presença de Deus ou dos homens, se não tem paz, não faça. Se há alguma inquietação, pare e deixe o tempo do Senhor dar a resposta. Eu estou para escolher algo, vou comprar algo. Se aquilo se torna uma paixão, eu preciso parar e deixar que o tempo do Senhor revele se verdadeiramente é a vontade de Deus para aquilo na minha vida. Se eu estou capacitado para ter aquilo que eu tanto desejo. Porque às vezes o que a nossa alma faz é nos envolver e nós deixamos de ouvir a voz do Espírito, deixamos de olhar para o Senhor e vamos lá e conquistamos aquilo. Não, isso aqui é para Deus e há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu fim é destruição. E a dúvida, ela anula a fé. Outro ponto que marca e que faz o homem perder a sua fé é a incredulidade. A palavra lá em Lucas 18, a partir do versículo 20, diz assim, disse o anjo a Zacarias, como saberei isto? Pois já sou velho e avançado em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te. E dar-te-ei estas alegres novas. Naquele momento, Zacarias duvidou do poder de Deus. Ele foi incrédulo, ele não creu. Ele se comportou como Sara e Abraão. E às vezes, o Senhor está falando que vai fazer algo na sua vida, e você, na sua incredulidade, ou eu, deixamos com que essa incredulidade passe por uma das características mais marcantes do nosso Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural.
O nosso Deus é Deus de feitos incontáveis. A palavra diz que o apóstolo Paulo foi levado a um céu onde ele não pode fazer menção das coisas que ele viu. Ele não tinha como descrever as coisas que o Espírito o levou para que ele pudesse contemplar. Ele apenas fez um relato poético, mas ele não tinha palavras que pudesse descrever qual foi a visão que o Espírito Santo de Deus o levou a ter. Esse é o nosso Deus. É o Deus que não explica o seu milagre. É o Deus que não explica uma virada de chave. É o Deus que não explica como muitas coisas acontecem num de repente. Como uma cadeia onde tem 16 homens tomando conta de um homem, todos amarrados a ele. Esse homem consegue sair dessa cadeia e ninguém percebe. E essas algemas são tiradas e ninguém se dá conta. Só um Deus sobrenatural. Só um Deus do impossível. Só um Deus onde não tem explicação. E esse é o nosso Deus. Quando nós passamos a entender quem é o nosso Deus, o nosso coração, ele não se torna apenas como isso aqui não é uma palestra de motivação, isso aqui eu estou falando de fé, isso aqui eu estou falando de uma pessoa que está sendo experimentada e que deseja também viver milagres sobrenaturais da parte de Deus e que anseia na sua alma endireitar os seus caminhos para que a mão do Senhor se manifeste. Isso aqui está falando com vocês, um irmão tão crente quanto vocês, tão pecador quanto qualquer um que está nesse lugar, tão falho, tão limitado, mas eu tenho em mim a esperança que é Cristo, esperança da glória. Eu tenho em mim a certeza, como Jó disse, eu estou bem certo, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que por fim se levantará. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Se foi para Jesus, vou dizer como a pastora Nalva, precisa ser bem melhor. Outro ponto importante, irmãos, é o medo. O medo, ele nos faz paralisar. Ele nos faz querer ficar no lugar onde estamos, porque está mais seguro. Às vezes o Senhor está te chamando para algo novo. Você vem aqui no culto e diz assim, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. E às vezes a gente precisa ter dimensão do que a gente está adorando, do que a gente está pedindo, para que quando essa bênção chegue, não haja um conflito. Como é que eu digo que quero viver algo novo, e quando esse novo vem, eu fico com medo? Esse algo novo. E uma das coisas que eu tenho dito, e a semana passada eu estava falando com uma pessoa, um irmão, foi um irmão, não lembro, falando de Jesus, e eu disse para ele assim, irmã, acho que foi irmã, nós precisamos ter o nosso próprio Golias para contar no altar, que derrubamos o nosso próprio Golias. Nós precisamos ter a nossa cruz, que nós carregamos ela e vencemos a morte. Não apenas ficar com os feitos dos heróis da fé. Muito bom, José, um sonhador, um homem que Deus sonhou sonhos na mente dele, no coração dele. Jacó, um homem de estratégias, onde Deus também formou nele o que Deus queria formar, mas Deus também tem coisas em mim e em você, que Ele está desenvolvendo, que Ele quer desenvolver e que Ele quer traduzir, que Ele quer tornar milagre na minha e na tua vida. E essas experiências, elas só irão acontecer se eu e você, ainda que na nossa limitação, confiemos em dar a mão a esse Deus. A palavra diz lá em Marcos 5,36, diz assim, não temas, crê somente. É naquele momento em que Jesus
chama o seu apóstolo e manda ele vir sobre as águas. E ele paralisa. Ele paralisa e ele afunda. Por quê? Porque ele está olhando para condições humanas. Ele está olhando para situações onde o homem busca razões humanas. E viver pela fé é viver no sobrenatural de Deus. Acreditar que esse Deus, ele vai prover. Lá em Gênesis 22, o que é que acontece? Abraão, depois de toda a sua trajetória e saga, o Senhor se apresenta para ele e para sua mulher, diz a ele que ele vai gerar, e que essa mulher vai conceber. Essa mulher, tomada por uma ansiedade, vai e põe a sua serva para conceber no seu lugar, e depois de um tempo, 12 anos depois, o Senhor chama Abraão e diz: ser perfeito e anda na minha presença. E Sara concebe Isaque. E quando o menino começa a se desenvolver, Deus, provando a fé de Abraão, o chama para um monte para sacrificar a essa criança. No coração de Abraão, e naquela caminhada que ele vai tendo ali, ele vai pelo caminho: poxa, eu não estou entendendo o trabalhar de Deus, mas eu estou indo. Eu não estou entendendo trabalhar a manifestação do Senhor, mas eu estou obedecendo. Vá pegando isso aí, que isso aí é para mim e para você. Eu não estou entendendo o que é que o Senhor está fazendo nessa situação, mas eu confio nesse Deus. E o que é que eu vou fazer, meu Pai, com esses 2 servos que estão aqui do meu lado? O que é que eu vou dizer para esse menino se ele me perguntar alguma coisa? Senhor, me dê uma palavra, me dê uma palavra. E vai todo mundo calado, e ali com certeza ele estava falando com Deus. Meu Deus, eu não sei, mas o Senhor está pedindo, é a sua voz, eu creio que é o Senhor. E Deus estava mudo, calado, só sondando o coração de Abraão. E Abraão vai com aquele jovem, e quando chega o momento que Isaque abre e pergunta: estamos aqui com a lenha, com o machado, e onde está o cordeiro para o sacrifício? Qual é a palavra que Abraão diz? Deus proverá. E às vezes nós achamos que isso é um conto de um filme, de uma novela, de um seriado, é algo banal. E é aquilo que eu disse, a distração, porque o inimigo, ele tenta tornar as coisas de Deus simples, quando na verdade o Senhor opera na simplicidade, mas tudo que Deus faz é no mistério e é no sobrenatural. Como surge aquele cordeiro naquele lugar, preso pelos chifres, no meio de espinhos, sem que ninguém estivesse naquele lugar. Só Deus pode fazer. Só Deus pode mudar a tua história. Só Deus pode abrir a porta que você deseja. Só Deus pode trazer libertação para quem precisa de libertação, cura para quem precisa de cura. Só Deus pode trazer provisão para quem precisa de provisão. Mas a palavra que estava no coração de Abraão era a fé. A fé que Jó tinha, quando eu mencionei aqui: eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso e que por fim se levantará. E quando Jó diz também: com o meu Deus eu salto muralhas, e em outro momento o próprio Jó também, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. E nós, como povo de Deus, precisamos conhecer o Deus que anda todos os dias conosco, que é o Deus da provisão, que é o Deus que não perde batalhas, que é o Deus de Lucas 1:37, é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural. Fique de pé em nome de Jesus. O Senhor falou, e Ele falou de forma tão tremenda que Ele modificou